Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo de número 14, nós que temos estudado o livro de Apocalipse esse ano. Iniciamos mais essa sessão a semana passada, tratando dos 5 primeiros versos, dando uma ênfase na figura dos remidos, dos eleitos, dos salvos, dos vencedores. E hoje nós vamos caminhar agora com uma visão geral do capítulo 14. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei de todo o capítulo, que trata das 7 vozes, apesar aí dos títulos dados pelo nosso comitê de tradução, não considerar os 7, mas eu vou te apresentar as 7 vozes aqui. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz, essa é a primeira voz. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Ouvi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua do povo, dizendo em grande voz, a segunda voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, terceira voz: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, a quarta voz, ou em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu, a quinta, dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, a sexta, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada.
Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz, a sétima voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Até aqui. Oremos, irmãos. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e nesse instante clamamos pela ação do Teu Santo Espírito para que o Senhor mesmo nos conduza ao entendimento e que essa palavra encontre guarida em nosso coração e seja aplicada no nosso dia a dia para a honra e glória do Senhor. Que possamos sair daqui edificados, confortados pelo Senhor e que o Senhor, apesar de mim mesmo, me use para o Teu louvor, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e para a glória eterna do Teu santo e bendito nome. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, o capítulo 14 de Apocalipse é um contraste importante em relação à revelação dos dois capítulos anteriores. Você que está acompanhando conosco, você sabe que o capítulo 12 e 13 apresenta a cólera do dragão, que através dos seus 3 aliados vem em perseguição aos crentes. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e mencionado de um modo bem implícito, o terceiro agente, que só vai ser apresentado de uma maneira mais clara lá no capítulo 17, que seria a Babilônia. Esses 3 agentes, então, são instrumentos do próprio dragão, do próprio Satanás, para perseguir, matar a igreja e tentar dificultar toda a obra que o Senhor nos confiou. Até o capítulo 13, a mensagem é que Satanás venceria os crentes no que tange à perseguição. O martírio seria uma realidade. Mas o capítulo 14 traz esse contraste, pois apresenta o Cordeiro de pé. E não somente o Cordeiro vitorioso de pé sobre o Monte Sião, mas também os 144.000 que nós já identificamos desde lá do início do Apocalipse e mais recentemente na última semana, que se trata de todos os crentes em Cristo Jesus, de todas as épocas. Não só apenas os judeus, como alguns interpretam, mesmo porque a relação que o capítulo de Apocalipse nos traz a respeito dos 144.000, está faltando pelo menos a tribo de Efraim e a tribo de Dan. Então não pode ser algo literal que aponte exclusivamente para os judeus. Mas o próprio texto lá vai dizer, na sequência, de uma grande e numerosa multidão que ninguém poderia ou ninguém podia enumerar. Refere-se, então, é um símbolo que aponta para todos os crentes. Então, o capítulo 14 vai dizer da vitória do Cordeiro e da vitória dos 144.000 ou dos crentes, que nós estudamos semana passada, que é apresentado aqui com 7 características. Se você não viu, eu até convido você depois a procurar lá no nosso canal e ouvir a mensagem da semana passada, que trata das características dos crentes, das características dos eleitos. Inclusive para você ver se você tem as características, você faz parte dessa turma, ou se você é um abelhudo aqui no meio, né, daqueles que foram chamados para o Senhor. Porque tem muito. O próprio Senhor Jesus diz que no meio do trigo sempre tem joio. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 14 que na plantação do Senhor, aquilo que será ceifado para Deus, muito provavelmente apontando para trigo, além do trigo também tem as uvas. Você vai ver que a uva aqui é um negócio terrível. Então, seja joio, seja palha, ou seja uva, tem de tudo quanto é tipo de gente dentro da igreja visível do Senhor. Se você quer saber quem você é,
Dá uma olhadinha no sermão da semana passada lá e veja se as 7 características são suas. Se não for, se arrependa, busque o Senhor, clame ao nosso Deus e pode ser que Ele te chame. Mas não deixe passar. O fato de estar na igreja não te assegura a salvação. Tudo bem? E aí então agora, isso falando de um modo mais específico dos 5 primeiros versos de Apocalipse 14. Que fala das características dos 144.000 ou dos crentes. Agora, olhando para o capítulo 14 de um modo geral, como eu te mostrei, que trata das 7 vozes, apesar aí da divisão e dos títulos que deram, que acabam trazendo mais confusão do que solução, essa sessão é uma sessão completa e que vai apresentar, portanto, a vitória do Cordeiro, apesar das investidas do dragão. Então, apesar de toda a cólera do dragão e da ação dos seus agentes, besta do mar, besta da terra e Babilônia, perseguindo, privando, martirizando os crentes, nós somos apresentados para a declaração de que a vitória é do Cordeiro e dos seus remidos. Através do ouvir de 7 vozes, somos apresentados a várias facetas da vitória do Cordeiro, que acaba por beneficiar os remidos, que possuem as 7 características apresentadas nos 5 primeiros versos, que já estudamos semana passada. Então, apesar de toda a opressão, da tribulação e perseguição, a verdadeira igreja, na pessoa de cada remido, demonstra quem de fato é o Senhor. Através de uma vida que não se dobra à opressão do dragão, dos seus agentes, nem se dobra diante dos falsos ensinos, do engano, da besta da terra, e nem se dobra diante da sedução dos prazeres do mundo, ou seja, da Babilônia, os remidos seguem firmes, servindo e adorando o Cordeiro que venceu. Através dessa união com o Cordeiro, que é chamada em teologia da união mística com Cristo, cada crente é vencedor por meio daquele que nos amou, foi o que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8. Tal vitória é reforçada aqui nesse capítulo. A vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre o engano, sobre a desobediência, sobre a injustiça, a vitória sobre a morte, está em Cristo Jesus e deve mover a igreja, ou seja, os remidos, ou 144.000, a serem fiéis testemunhas, perseverando até o fim. Como já falamos, o capítulo 14, então, trata da vitória do Cordeiro e dos remidos, dos eleitos, dos salvos. E através das 7 vozes, detalhes dessa vitória é aqui enfatizado. Desse modo, então, o texto nos fala sobre os 7 aspectos da vitória do Cordeiro. É esse tema que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite. Então, quais são esses 7 aspectos? Voltando os olhos mais uma vez para o capítulo 14, nós chegamos que o primeiro aspecto da vitória do Cordeiro está na remissão dos eleitos, na remissão completa dos eleitos. Se nós olharmos aí do verso 1 ao 5, que trata das características dos 144.000 que foram comprados, que foram redimidos dentre os homens. Veja aí, o final do verso 3. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que trata dos salvos, que foram o quê? O que está escrito aí? Comprados. Que foram comprados da terra. Ainda no meio do verso 4 é dito assim, são esses que não se macularam com mulheres, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, e são os que foram, o quê? O que está escrito aí? Redimidos dentre os homens, primícias de Deus, ou primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, o primeiro aspecto da vitória é que Jesus, ele cumpre completamente a remissão dos eleitos. Ninguém vai ser perdido. Os 144.000 é um símbolo de um número completo. Um número que nós não temos a inteireza dele. Uma multidão que não se pode enumerar. Mas que Deus conhece exatamente cada um.
Afinal de contas, ele não chama pelo nome. Ele, como bom pastor, conhece cada uma das suas ovelhas. É assim que Cristo se apresenta no livro de Apocalipse. Eu conheço. Eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros, que anda na igreja, que conheço as tuas obras. Sei o que você está passando e deixando de passar. É aquele que sabe exatamente quem são os seus. E que no último dia, segundo Mateus, vai dizer a respeito daqueles que eram joio, ou que eram palha, ou que eram uvas. Nunca vos conheci, mas aqueles que são deles, ele conhece. O Cordeiro, então, veio para os seus. É assim que o Evangelho apresenta. O seu nome será Jesus, pois ele salvará o seu povo do pecado deles. O Cordeiro, portanto, veio para os seus, e todo aquele que o Pai lhe dá, esse receberá a vitória eterna. É o que diz o Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 37 ao 40. De modo algum lançarei fora. Aquele que o Pai me dá, esse será ressuscitado no último dia. São verdades apresentadas no Evangelho de João. Portanto, o primeiro aspecto da vitória do Cordeiro é que ele completa a remissão dos seus eleitos. Como nos diz ainda o texto de Isaías 53, verso 11, e eu cito o texto aí no slide, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito, meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Jesus venceu, irmãos, quando consumou a sua obra salvífica na morte do Calvário, em favor de todos os seus eleitos. Então, o primeiro aspecto da vitória do Cordeiro é que ele não perde nenhum dos seus. Abra sua Bíblia rapidamente comigo, no texto que eu citei, João capítulo 6. Só para reforçar essa postura. Verso 37. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse faz o quê? Virá a mim. E o que vem a mim, qual que é a conclusão do verso 37? De modo nenhum lançarei fora. Cristo vence porque ele não perde nenhum dos seus, ou daqueles pelos quais ele veio redimir. O verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vitória do Cordeiro e dos crentes. Se você está em Cristo, se você foi trazido pelo Pai, entregue a Cristo, Cristo te recebe. E de modo algum te lança fora. E ainda te dá a certeza de que nada e ninguém pode te separar do amor dele, mas muito pelo contrário, ele vai te ressuscitar no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha o quê? Tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos traz através da obra de Jesus. O primeiro aspecto, portanto, da vitória do Cordeiro é que a remissão dos seus eleitos será realizada definitivamente e completamente até o fim. Jesus não vai mudar de ideia. O plano da salvação, as regras não mudarão durante o jogo. O que o Senhor determinou e aplicou sobre os seus, isso já é uma realidade para a eternidade. Por isso, está consumado, está feito. Ninguém mais muda isso. Esse é o primeiro aspecto da vitória do Cordeiro. Voltando aqui para Apocalipse capítulo 14, o segundo aspecto que nós podemos observar é a respeito do avanço e do alcance do Evangelho. O Cordeiro é vitorioso porque a sua mensagem cumpre rigorosamente o seu papel e alcança quem tem que ser alcançado. No verso 6 e 7, que já trata da segunda voz, apesar do título aí, falar da primeira voz, eles acabam tendo uma dificuldade na contagem dos anjos. Né? Fala o segundo anjo, o terceiro anjo, mas perde a contagem na voz. Você viu que lá no verso 2
já apresenta a primeira voz, e essa deve ser a contagem que você deve fazer. Aqui então no verso 6 você tem a segunda voz. Então, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno. E um evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra. Só para os judeus? Não, diz aí. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós vemos que então nesse símbolo apresentado pela segunda voz, existe um evangelho eterno, um evangelho que não tem princípio, não tem fim, porque, como diz Paulo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O segundo aspecto da vitória do Cordeiro é que a mensagem que saiu vencendo para vencer, como tratamos hoje pela manhã, esta vai alcançar e vai avançar de tal modo a atingir toda a nação, toda a tribo, toda a língua e todo o povo. O Evangelho, ele cumpre com seu avanço e com seu alcance. Nenhum daqueles que Deus separou para a sua própria glória ficará sem ouvir do santo e eterno Evangelho de salvação. Este é o segundo aspecto, portanto, da vitória do Cordeiro. A segunda voz anuncia que toda a terra deve temer e dar louvores ou glória ao Senhor, pois o Evangelho que saiu vencendo para vencer alcançou todos a quem devia alcançar. Como disse Jesus em Mateus 24:14, e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A vitória do Cordeiro é manifestada no avanço do Evangelho por todo o mundo e no alcance de todos os seus eleitos. Nós fazemos parte, irmãos, desse progresso da pregação do Evangelho. Fomos chamados para isso. E vemos que o Cordeiro é vencedor à medida que testemunhamos a respeito desse santo e eterno Evangelho. Quando investimos na obra missionária, quando enviamos missionários por todos os cantos da terra, quando investimos financeiramente na manutenção, na propagação da pregação do Evangelho e na tradução da palavra do Senhor para todas as línguas, estamos vendo o Evangelho avançando e alcançando tudo e todos que devem. E aqui temos o segundo aspecto, portanto, da vitória do Cordeiro. A mensagem dele não vai ser esquecida. Se você deixar de pregar, você pode ficar tranquilo, porque Deus não vai depender só de você. Ele vai levantar alguém para cumprir o propósito da evangelização. Vai puxar sua orelha depois, é verdade. Mas a sua falha não prejudicará o avanço e o alcance do Evangelho, porque é um Evangelho eterno. Essa é, portanto, o segundo aspecto da vitória do Cordeiro. Caminhando um pouco mais, nós vamos ver aqui na terceira voz, no verso 8, que diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, dizendo: caiu quem? A grande Babilônia. Aqui é a primeira vez que é apresentada de um modo mais claro o terceiro agente. Lembrando que a besta do mar representa o poder governamental, a besta da terra representa o sistema religioso, filosófico, ideológico dos homens, e agora a Babilônia, que é apresentada como uma prostituta, uma meretriz, que assedia e que seduz os homens para que esses buscam o suprimento ou satisfazer os seus desejos e vivam de um modo contrário ao padrão de Deus. Mas, antes de apresentar a Babilônia de uma maneira clara, isso só vai acontecer lá no capítulo 17, porque Apocalipse não é cronológico, é cíclico, você sabe disso. Já nos é dito aqui no capítulo 14 que a Babilônia vai cair. Há um juízo sobre a Babilônia. Diz: caiu a grande Babilônia,
que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Terceiro aspecto da vitória do Cordeiro, irmãos, é que ele aplicará juízo sobre o mundo. Aqueles que vivem para satisfazer os próprios desejos, as próprias vontades, que estão se embebedando com o vinho da fúria da prostituição, terão sobre si a aplicação de um justo e santo juízo. E o Cordeiro aplicará isso de uma maneira que redunda em honra, em glória à sua justiça, e por isso se caracteriza mais um aspecto da sua vitória. Se o pecado vencesse, se o mundo vencesse, se as práticas pecaminosas perpetuassem eternamente, Cristo não teria vencido. Mas o fato de existir um dia onde a Babilônia vai cair, todo esse sistema de busca de prazer, de hedonismo, vai ser lançado por terra, aponta para a vitória do santo, para a vitória do justo, para a vitória do Cordeiro. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A terceira voz, então, anuncia que a influência e a sedução do sistema mundo não tem poder sobre os verdadeiros seguidores do Cordeiro. Nós não bebemos desse vinho. O verso 4 vai dizer que os 144 mil, ou seja, os verdadeiros crentes, eles não se macularam. Observe aí o verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, ou seja, com a prostituição, porque são castos, são santos. Os 144 mil, que representa os crentes, não bebem, portanto, do vinho da fúria da prostituição oferecido pela Babilônia. Por isso, eles e o Cordeiro vencem o mundo e todo o assédio desse mundo. O terceiro aspecto, portanto, da vitória do Cordeiro é que ele aplicará juízo sobre o mundo. Como eu disse, a terceira voz, então, anuncia que a influência e a sedução do sistema mundo não tem poder sobre os verdadeiros seguidores que não se macularam. E como o próprio João vai dizer na sua carta, que não amam o mundo e nem as coisas do mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17 vai tratar justamente disso. Que os verdadeiros crentes não amam o mundo e as coisas que há no mundo. Porque aquilo que está no mundo é passageiro. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E, portanto, eles não dão vazão à soberba da carne, dos olhos e nem à soberba da vida. Os desejos da carne, dos olhos e nem à soberba da vida. Os verdadeiros crentes, eles vencem o mundo, porque sabem que Deus aplicará juízo sobre este mundo. Os verdadeiros crentes sabem que a amizade com o mundo se caracteriza inimizade contra Deus, como diz Tiago, capítulo 4, verso 4, quando diz: adúlteros, infiéis, não sabem vós que aqueles que se tornam amigos do mundo se caracterizam inimigos de Deus? O texto ainda continua nos exortando para nos achegar a Deus, e Deus se achegará a nós. E nos exorta ainda para que o nosso riso se transforme em choro, para que vivamos em contrição, para não sermos seduzidos e levados às práticas dos prazeres que o mundo tenta nos oferecer. Portanto, terceiro aspecto da vitória do Cordeiro não é só no cumprimento da remissão ou da redenção dos eleitos, não é apenas no sucesso do avanço e do alcance do Evangelho, mas é também no fato de que ele aplicará definitivamente o juízo sobre o mundo. O texto vai dizer e vai colocar os verbos no passado, como algo já realizado. Caiu, não cairá, caiu. Isso mostra a vitória de Cristo
é manifestada, portanto, na pureza do seu povo e, ao mesmo tempo, no anúncio e na aplicação do juízo sobre o mundo. Eu disse que são 7, então caminhemos aí mais um aspecto da vitória do Cordeiro. Olhando agora, a partir do verso de número 9, que seria a quarta voz. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora quem? A besta e a sua imagem, e recebe a sua marca no pensamento e nas ações, na fronte e na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Veja que é um contraste aqui entre o vinho oferecido pela Babilônia, que é o vinho da fúria da sua prostituição, e agora o vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura. Ou seja, não vai ter um pouquinho de água, não. É o vinho da cólera na sua plenitude. Não está misturado, não. Não vai ser uma aplicação de uma ira assim, meia frágil. Não. É uma taça de uma cólera de ira de Deus plena, sem mistura. O que mais? Preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será, ou seja, esses que adoram a besta e que receberam a marca na fronte e na mão, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, a vitória dele. A fumaça do seu tormento sobe como? Pelos séculos dos séculos. Não tem fim, irmãos. A história do aniquilamento após o juízo final não se fundamenta em vários textos das Escrituras. A aplicação do juízo eterno sobre os ímpios é pelo século dos séculos. E mais, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e mesmo aquele que é o desavisado, a quem quer que receba a marca do seu nome, vai receber esse vinho da cólera de Deus. O verso 9 a 11 nos apresenta, portanto, o quarto aspecto da vitória do Cordeiro. Não só aplicando juízo sobre o mundo, mas aplicando condenação eterna sobre os ímpios. E talvez você possa dizer, mas que coisa dura isso. Mas o contexto todo de Apocalipse, os anjos inclusive vão dizer, bem feito. Porque esses perseguiram os crentes e mataram os crentes. Porque esses mancharam a santidade, a pureza do Deus verdadeiro que se revela com todos os atributos claramente, manifestando na revelação geral, e eles desprezaram, sendo, portanto, indesculpáveis. Apocalipse vai dizer a respeito da aplicação da ira sobre a condenação de todos os descrentes, que mesmo diante das trombetas, diante dos sinais, não se arrependeram. Não reconheceram o Cordeiro como aquele que é alvo de toda adoração, dizendo, bem feito, eles mataram os justos, perseguiram a igreja, foram instrumentos de martírio, nada mais justo que recebam agora uma condenação, porque fizeram a sua escolha, a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas. Irmãos, não pense você que a perseguição e a impureza desse mundo ficará impune à justa punição do Senhor. Apocalipse retrata em tons severos, porém justos, a condenação dos ímpios. A quarta voz, portanto, anuncia o juízo final e eterno sobre os ímpios, que serviram, adoraram o dragão através da submissão aos seus agentes. O iníquo, na figura da besta que emerge do mar, o anticristo, figura da besta que emerge da terra,
e da prostituta, a grande meretriz, na figura da Babilônia. Aqueles que beberam do vinho da fúria da prostituição da Babilônia e se deleitaram na devassidão dos prazeres mundanos, é o que vai dizer o capítulo 17, vão beber, ou beberão, e beberam, no sentido porque já está condenado, do vinho da cólera de Deus por toda a eternidade. Não haverá descanso, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Estes escolheram ter uma vida de prazer durante o período terreno, mas passarão toda a eternidade sob a ira e a justiça de Deus. E os crentes são chamados a serem fiéis, mesmo que durante o pequeno período da nossa existência na terra venhamos a sofrer, ser perseguidos, sermos alvos de tribulação, de oposição, de privação, mortificando a nossa própria carne, os nossos próprios desejos, para viver uma eternidade na presença daquele que é o nosso benfeitor. Esse é o contraste. Não há aniquilamento. Aqueles que não se prostraram diante do Cordeiro e não adoraram o Cordeiro e não receberam a marca de Deus, muito pelo contrário, receberam a marca da besta, não vão simplesmente ser exterminados, mas pelos séculos dos séculos, sem descanso, de dia e de noite, receberão uma condenação eterna, com fogo e enxofre. Pastor, isso parece historinha para assustar crianças. Quisera eu que fosse. Não pague para ver. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos e crede. Muda de vida hoje. Consagre-se ao Senhor hoje. Sirva e adore o Senhor hoje. Não brinque com Deus, pois de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E não adianta você fazer coisas para a igreja, se você não tem comunhão com Deus. O Senhor Jesus mesmo diz, muitos naquele dia dirão, em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro, coisas até grandiosas. E o Senhor Jesus lhes dirá, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Estes não entrarão no gozo eterno prometido para os 144.000. Mas pelos séculos dos séculos, dia e noite, sem descanso, receberão o justo castigo, fruto da condenação eterna. O quarto aspecto da vitória do Cordeiro é na aplicação da condenação dos ímpios. Parece estranho, ainda mais numa época onde a tolerância é ensinada de uma maneira indiscriminada. Mas Cristo é vitorioso quando vence sobre aqueles que se opõem ao seu reino e à sua santidade. É assim que Apocalipse apresenta. Mas vamos caminhar um pouco mais. O Cordeiro, portanto, é vencedor na aplicação do juízo eterno sobre os ímpios. O quinto aspecto, irmãos, está aí na sequência. O verso 12, que é um verso de transição, vai dizer, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, esse é o contraste. Os ímpios adoram a besta, a sua imagem, e receberam a marca na fronte ou na mão. Os crentes, os santos, guardam os mandamentos de Deus e o testemunho ou a fé em Jesus. Ou você é contado entre esses santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus,
Ou você é contado entre aqueles que adoram e servem a besta. Não existe um terceiro grupo. Não tem um em cima do muro. Como alguém já disse, o muro já é do diabo. Ou você é contado entre os santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou você é contado entre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Ou você assume um compromisso com os mandamentos de Deus e com o testemunho de Jesus, ou você é um proclamador, um sacerdote, um embaixador para reinar com Cristo e adorá-lo, para servi-lo e adorá-lo, ou, mesmo estando no meio do trigo, você será ou palha, ou joio, ou uva. Cuidado. Mas caminhemos. Na sequência aqui, depois desse verso 12 de transição, nós chegamos à quinta voz, que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O quinto aspecto da vitória do Cordeiro está na perseverança dos santos. A morte dos santos é algo agradável aos olhos do Senhor. Vai dizer o Salmo 116, verso 15. A morte do crente não é derrota, mesmo quando em martírio, mesmo como fruto de perseguição, mesmo quando os ímpios cortam o nosso pescoço, como fazem constantemente com os nossos irmãos em tantos lugares nessa terra. Isso não é sinal de derrota para os cristãos. Muito pelo contrário, é um dos aspectos da vitória de Cristo e dos seus. Pois ele mesmo diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa, a vitória. Portanto, o quinto aspecto da vitória do Cordeiro está no fato de que os crentes vão permanecer até o fim, mesmo diante da morte. Verso 12 e 13 reforçam essa ideia. Logo, na quinta voz, somos lembrados que o Cordeiro cumpriu a sua missão, e o fato da sua obra garantir a salvação dos eleitos, nos dando a plena certeza de que nenhum daqueles que o Pai lhe deu será deixado para trás. Isso exalta a vitória do Cordeiro, naquilo que afirmamos na chamada doutrina da perseverança dos santos, que nos garante a eterna segurança da salvação, não por nossos méritos, mas pela graça, mediante a obra do Cordeiro que venceu. A chamada doutrina da perseverança dos santos, um dos 5 pontos do calvinismo, declara, amparado nas Escrituras, que a obra da salvação é realizada do início ao fim por um Deus soberano, cuja vontade soberana não pode ser desfeita e nem aplicada. O próprio Deus diz que aquilo que os seus lábios proferiram não pode ser mudado, pois ele não é homem para que minta. Se o Senhor nos escolheu, e se o nosso nome está escrito no livro da vida, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo a perseguição e nossa morte não tirará a vitória que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar. Aqueles que de fato foram chamados e nasceram de novo, perseverarão até o final. Eis a perseverança dos santos. Vão guardar os mandamentos do Senhor e o testemunho de Jesus até o fim. É disso que trata o livro de Hebreus inteirinho. E tantas outras cartas gerais. Desse modo, irmãos, o quinto aspecto da vitória do Cordeiro está no fato de que ele não simplesmente completa a obra da redenção, mas que ele não perde nenhum dos seus. Todos os eleitos, todos os crentes, todos os 144 mil, é lógico que não é um número aqui literal, mas todos que estão separados e contados, cujos nomes já foram escritos no livro da vida e que foram escolhidos pelo Senhor, segundo Paulo em Efésio, antes da fundação do mundo, todos esses
estarão definitivamente com o Cordeiro quando ele voltar. Ninguém será deixado para trás. Cristo demonstra a sua vitória no fato de que no último dia ressuscitará todos e cada um pelos quais ele morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A vitória do Cordeiro também se manifesta através das obras de gratidão desses crentes, mesmo que estes sejam martirizados por conta da fé. Nós lemos o exemplo aqui de Apocalipse de Antipas, a quem Jesus chama de a sua fiel testemunha. Como bispo, mesmo morrendo de um modo terrível, adorava ao Senhor. O próprio Cristo, exortando a sua igreja, diz: não temais a tribulação que há de vir sobre vós. Mesmo que nos matem, eles só podem fazer isso. O Evangelho nos assegura que não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo, porque eles só podem fazer isso. Matar o nosso corpo. Mesmo que corte em pedacinhos. É o máximo que eles farão. Na ressurreição será tudo restabelecido. A palavra do Senhor diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Mesmo que a perseguição se levante severamente contra nós, irmãos, se você ama o Cordeiro, se você é um verdadeiro servo dele, não tema, porque a vitória do Cordeiro é demonstrada no fato de que todos os crentes alcançarão a salvação, mesmo que passem pelo martírio. Caminhando mais um pouco, olhando aqui ainda na sequência de Apocalipse 14, nós chegamos aí na sexta voz, a partir do verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem. Esse semelhante filho do homem nós já vimos lá em Daniel, e lá inclusive traduzido, né, tudo com letra maiúscula aqui, que aponta para o próprio Messias, para o Cristo. Então, sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão, o que ele tem? Uma foice afiada. Ele vem para ceifar, ele vem para julgar. A segunda vinda de Cristo não vem mais para salvar, ele vem só para julgar. Um outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O sexto aspecto da vitória do Cordeiro está na glória a ser revelada no juízo. Um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A sexta voz, irmãos, gritando em grande voz, anuncia a chegada do juízo final e sobre quem está a autoridade do juízo, ou seja, a foice. E sobre quem está a glória, ou seja, a coroa. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, ou sobre as nuvens do céu, com foice, com poder e com muita glória, com coroa. O próprio Cristo anunciou isso durante seu ministério. O sexto aspecto da vitória do Cordeiro está na sua volta gloriosa, na glória a ser revelada quando ele voltar, na glória a ser revelada quando ele vier aplicar o juízo final. A vitória do Cordeiro será manifestada definitivamente nesse juízo final, onde, segundo as Escrituras, todos se prostrarão e todos confessarão o seu nome como Senhor.
O sexto aspecto, a sexta voz da vitória aponta para o fato que Cristo voltará como o Filho do Homem, sobre nuvem, com muito poder, com muita glória. E os povos ímpios ou os habitantes da terra lamentarão, pois não haverá mais o que fazer. É a hora da ceifa. O trigo será cortado e levado para o céu. A palha será queimada. O joio será separado e queimado. Mas a vitória do Cordeiro será manifestada na salvação daqueles que ele separou para si. O sexto aspecto, portanto, está na glória da volta do Filho do Homem, ou seja, do próprio Cordeiro. E o último ponto, irmãos, caminhando para o nosso final, olhando aqui ainda para Apocalipse, capítulo 14, nós vemos aí aquilo que é chamado de a vindima, que trata da sétima voz. Verso 17. É uma outra ceifa do mesmo juízo, uma outra faceta do mesmo juízo. O primeiro apronta a glória do Cordeiro vindo com poder e glória e ceifando o seu trigo, ceifando a sua colheita. Agora nós temos uma segunda aplicação do juízo, que é sobre a videira. Diz assim o verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Chegou o dia final, chegou o dia do juízo. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra. E lançou-a no grande lagar do quê? Da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, que é mais um símbolo aqui mostrando dos ímpios. E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de quase 300 quilômetros. 297 quilômetros mais ou menos, que é a extensão de 1.600 estádios, que muito provavelmente refere-se à própria extensão de Israel. Nós sabemos que Israel tem justamente 1.600 estádios de norte a sul. É mais um símbolo dizendo que todos os ímpios serão, de fato, pisados no lagar da cólera de Deus. Da mesma forma que Apocalipse diz que nenhum dos eleitos será perdido, nenhum dos ímpios será deixado impune. Mas todos serão pisados no lagar da cólera do Senhor. É tanto sangue que por 300 quilômetros a altura é a altura dos freios dos cavalos. Um grande rio de sangue, demonstrando o grande pesar que o juízo final trará sobre os ímpios. Mas assim, nós vemos que o sétimo aspecto da vitória do Cordeiro é na aplicação definitiva do juízo eterno. Não só da condenação, mas agora da aplicação do juízo eterno. Do verso 17 a 20, vemos que o anjo então passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. A sétima voz falou em grande voz que a hora da aplicação do juízo eterno chegou. A uva já está amadurecida. Há uma diferença entre ceifar e o vindimar. O ceifar aponta, na visão do Evangelho, para a colheita do trigo que Deus plantou para si, em detrimento do joio e da palha que será queimada. Mas agora o vindimar refere-se aos cachos de uvas que representam explicitamente os ímpios.
que serão pisados no lagar da cólera de Deus, e ao invés de uva sai sangue. Observe que ambas as culturas estão amadurecidas. Tanto a que será ceifada e a que será vindimada. O verso 15 diz que a seara da terra já amadureceu. E o verso 18 diz que os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Quem conhece as expressões bíblicas sabe que a primeira ceifa será recolhida no celeiro, como Cristo fala nos evangelhos. Enquanto que a vindima é pisada no grande lagar da cólera de Deus. Desse modo, nós temos a aplicação definitiva do juízo na salvação do trigo, na condenação da uva, na salvação dos crentes, dos eleitos, dos santos, e na condenação e aplicação do juízo sobre aqueles que serviram a besta, a imagem da besta, e receberam a marca da besta na fronte e na mão direita. A vitória do Cordeiro é manifesta na aplicação definitiva do juízo final. Salvação aos trigos, condenação às uvas. Veja que essas uvas são pisadas fora da cidade, nem entram no lugar santo. E a extensão, esses 1.600 estádios, que é um símbolo para dizer que todo e cada um dos ímpios receberá a aplicação definitiva do juízo eterno de Deus. Mateus 13 vai fazer a distinção entre trigo e joio, que no juízo, e somente no juízo, serão separados. Lucas capítulo 3 vai fazer a distinção entre o trigo e a palha do trigo, onde o trigo será juntado no celeiro, enquanto que a palha será queimada. E agora Apocalipse faz a distinção entre a ceifa e a vindima. Muito provavelmente o trigo e a uva. O Cordeiro se apresentará como vencedor, inclusive na aplicação do juízo eterno sobre os ímpios. Nosso Senhor será glorificado na salvação dos crentes, mas também na condenação dos ímpios. Concluindo, irmãos, em mais uma sessão que retrata o período da história dos últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta para o juízo final, desde o avanço do Evangelho, a abertura do primeiro selo, até a aplicação definitiva do dia do juízo, nós temos aqui as 7 vozes declarando a mesma história, já anunciada nas sessões anteriores. A diferença é que nessa porção os crentes já foram exortados, advertidos, avisados, esclarecidos sobre as dificuldades, agora são acalentados pela certeza da vitória do Cordeiro e dos próprios remidos, através da obra completa do próprio Deus. Assim, as vozes trazem paz sobre os remidos, seguidores do Cordeiro, mesmo que estes sejam mortos, pois como nós lemos, são bem-aventurados no Senhor. E como vimos lá em Romanos, são mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas além de paz para os remidos que seguem o Cordeiro, as 7 vozes também trazem tormento. Tormento eterno para os adoradores da besta. Mesmo que estes se embriaguem durante a vida adorando a besta, pensando e agindo conforme a marca que receberam, pois serão alvos da cólera de Deus pelos séculos dos séculos, sendo atormentado com fogo e enxofre de dia e de noite. Nas duas situações, o Filho do Homem é vitorioso. A vitória do Cordeiro é apresentada tanto na salvação dos santos,
quanto na condenação dos embriagados. O capítulo 14, irmãos, de Apocalipse, apresenta o fato de um Deus que não muda, imutável, santo, justo, e que não há de quebrar o galho de ninguém, mas que aplicará rigorosamente da sua justiça. Em tudo ele é vencedor. Na salvação daqueles que se prostram diante dele e que recebem a marca de Deus, sendo constituídos reinos e sacerdotes e servindo e adorando o Senhor pelos 1000 anos. Mas também o Cordeiro é vitorioso quando vem em glória para aplicar a condenação sobre todos aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho, a salvação realizada por ele na cruz, e amaram mais as trevas e o mundo, preferindo se embebedar com o vinho da fúria, da prostituição que a Babilônia nos oferece. Para encerrar esse sermão, não existe outra questão, outra pergunta a fazer, senão a seguinte: que cálice você tem tomado? O cálice da comunhão que Cristo oferece a todos aqueles que creem no seu santo nome, que apontam para o fato que você tem que comer da sua carne e beber do seu sangue, o cálice da comunhão, ou o cálice da fúria e da prostituição que o mundo tem te oferecido? Não dá para beber os dois. Ou você é contado entre os santos, eleitos do Senhor, que foram chamados para viver na presença do Senhor, que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ou você é contado entre aqueles que adoram a besta, a imagem da besta, e receberam na fronte e na mão a marca da sua imagem. É possível. Deus te conhece, Deus sabe. Deus conhece os seus, como eu disse. Por isso nenhum será perdido. Como também Deus conhece todos os ímpios. Por isso nenhuma uva deixará de ser pisada. Nós não podemos saber. Você olhando para mim não sabe. Eu olhando para você não sei. Mas eu individualmente, no íntimo do meu coração, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus testifica se somos de fato filho dele. Eu sei se eu tenho bebido do cálice da comunhão ou do cálice da prostituição. Qual cálice você tem tomado? Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Capítulo 15, que veremos a partir de semana que vem, se Deus permitir, vai reforçar com toda a força e com todas as letras, com todas as cores, que o juízo de Deus será aplicado. E que os flagelos do Senhor já virão neste mundo. Para que você assuma verdadeiramente um compromisso do lado daqueles que, mesmo que sofram aqui, têm garantido, pela obra de Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna. Que cálice você tem tomado? O cálice da comunhão ou o cálice da prostituição? Só você pode responder.